Está cansado de ter que colocar ovos e mais ovos na boca? Ah, tá! Então está na hora de você conhecer os suplementos mais baratos do Brasil. Só na Growth você encontra suplementos com a maior qualidade e com o menor preço do mercado. Use o cupom CDF e deixe tudo ainda mais barato. Se você não usar o cupom do qual essa firma, você morre. Ô Baixo, a gente viu aqui, a gente falou do Ramondino, do Derek, do Matheus, do Nescau, do Zancanelli, da Zema, entre outras pessoas. Eu queria saber como é que funciona a pessoa, quando o atleta quando vai treinar com você. É só uma questão financeira ou rola uma questão de permuta? Eu quero te fazer uma pergunta aqui, sem ser indelicado, mas eu considero dois colegas aqui, pelo amor de Deus, não tenho nada contra eles, muito pelo contrário, que é o Carlos André e também o Gorila. Uhum. E ano passado eles não tem um outro rapaz também que é do Rio de Janeiro, o Edoc, que deixaram de treinar com você. E aí, no meu podcast eu falei algumas coisas aqui, porque você fez um manifesto, você fez você deu uma resposta, você fez um vídeo de resposta, porque começaram a ventilar muitas coisas, né? O que está acontecendo, que os caras estão saindo do pacho, que não sei o que lá. E o que eles alegavam, principalmente o Edoc eu não vi, tá? Então não vou falar do Edoc, mas do Gorila e do Carlos André, é que eles precisavam de uma pessoa para treinar mais próximo. O que não fez sentido para mim, porque depois o treinador do Gorila estava em Dubai. Eu falei, mas como que ele queria um cara mais próximo, o treinador estava em Dubai? Não sei que ele fosse para em Dubai lá, foi o que não aconteceu. E aí eu vi você falando, cara, uma questão de... Não, você não usou essas palavras, tá? Me desculpa, eu não lembro a palavra correta. Você falou assim, mas eles não é que eles não pagavam. Alguma coisa assim, que não era na permuta. Você usa um termo que eu não quero ser errado aqui e falar qualquer termo. Mas a questão é que, tipo, deu a entender que eles não pagavam para treinar com você. Usavam a imagem. Aí eu falei, cara, se vocês querem que o Pacho fique mais próximo de vocês... Paga o cara, vocês são atleta. Vocês têm aqui um patrocínio, um salário por mês. Se vocês querem estar treinando com o melhor treinador, é justo que vocês paguem para ele. E aí criou um maior burburinho aqui, que eu tava falando mal dos atletas, não sei o que lá. Quer saber como é que funciona isso para você? É uma questão de permuta, esses atletas pagam e é isso. Cara, hoje assim, né, já há algum tempo, eu não consigo ter horário ali para treinar mais atletas. Claro. Então, o meu dia ali, eu tenho os compromissos da Max, os atletas que eu treino diariamente e que estão ali comigo. Aí tem atletas que eu faço a assessoria. Então, tipo, eu monto a programação, monto o treino e ele segue. Tipo o Javorski. O Javorski está comigo há anos, ele mora em Curitiba. Grande Javorski também. O Javorski eu monto a programação dele e daí ele vai seguir. Ele tem um treinador lá que puxa os treinos. A Zama é assim. Sim. A Amandinha era assim. E o Gorila, o Carlos André, o Edoc também. O Gorila e o Carlos André às vezes faziam alguns treinos presenciais comigo lá no CT da Max. O Edoc nunca tinha vindo para fazer um treino comigo. E questão de agendas, né? O cara tá lá, ele faz o trampo dele e faz acontecer. Quando teve o campeonato lá em Portugal, o Portugal foi primeiro... o Gorila, o caso do Gorila foi depois, né? Sim. Era pra eu estar naquele campeonato em Portugal. Tanto que eles pegaram a competição em Portugal porque eu ia estar lá, né? A gente decidiu uma competição que eu estaria. Só que eu não pude ir para Portugal. E a gente teria atleta da Max que estaria lá e eu não pude estar lá. Então eu não ia ser enviado para estar lá. Entendi. E daí eu tinha meus compromissos aqui, então eu não fui. Por questão de compromissos de estar em São Paulo. Então, razoáveis. Tanto o Edoc quanto o Carlos André chegaram na melhor condição. O Carlos André, para mim, até então foi a melhor condição da vida dele, entrou muito bem. O Edoc, no ano anterior, a gente tinha conseguido a vaga para o Olímpia, ele foi para o Olímpia, aí competiu Portugal comigo, a gente não conseguiu um bom resultado, mas estava num físico muito bom. Aí, quando a gente saiu de lá, os dois falaram comigo, ó, obrigado, cara, pô, agradeço, o Edoc, principalmente, cara, você me ajudou a realizar o meu sonho de chegar no Olímpia, mas eu preciso de alguém mais próximo, vou pegar alguém aqui do Rio para me preparar. O Carlos André foi a mesma coisa, ele estava aqui em São Paulo e tal, e beleza. Foi com o Horse, né? O Carlos André foi agora com o Horse. Aí eu falei, tudo bem, cara, é a escolha de cada um, é livre. Lógico. E, cara, eu vivo esse meio, é normal um atleta vir e voltar.
comum, isso acontece. Eu acho que é igual a gente sair de uma empresa, o negócio é não fechar a porta. Só que depois daquilo, como foram os dois, e daí eu também parei de trabalhar com o PH, que competiu na mesma época, e o PH, na época eu precisava também diminuir o número de atletas, e o PH, eu falei, irmão, ó, entregamos o trabalho aqui, agora eu preciso diminuir um pouco, eu tô com muito trabalho, e finalizei com ele, então todo mundo postou que não tava mais comigo, e daí começou um papo assim, o Pacho deve cobrar muito caro, deve estar cobrando muito caro, os caras não estão podendo pagar. Porque todo mundo fez um encerramento, respeitoso, agradeceu, acabou. Claro. Aí deve ser isso. O Pacho deve estar cobrando muito caro, daí tá ficando pesado. E daí vão falando um monte de coisa. Aí comecei a ver uns comentários assim, a Max está proibindo o Pacho, inclusive em canal de corte. Assim, os caras falando, a Max que está proibindo o Pacho de trabalhar com atletas de outras marcas. Quando chegou nisso, eu falei, cara, eu vou me manifestar, porque a galera tá falando um monte de coisa, se eu não falar nada, cara, pelo amor de Deus. Então eu vou falar o meu lado. E daí eu falei, galera, ó, não é por causa da Max, tanto que eu trabalho com o Fabrício Moreira, eu trabalho com o Javorski de outra marca, eu trabalho com o Menegatti de outra marca, e não é por questão de preço também, porque esses atletas, a maioria deles eu nem cobrava. Então, eram atletas que vieram falar comigo, a gente conversou e, cara, para mim hoje eu não vivo do que o atleta me paga. É a minha imagem, os meus cursos, as minhas assessorias, e eu preparo alguns atletas que eu vejo potencial. Então hoje, assim, se eu for pegar um atleta para ocupar ali o meu horário, o que eu produzo de conteúdo e tal, não faria sentido para mim eu cobrar, sei lá, R$500 por aula. Para mim faz mais sentido eu produzir curso, eu produzir minhas planilhas, eu direcionar a minha equipe de assessoria. Claro. Faz mais sentido. E eu trabalho com poucos atletas que eu sei que vão estar na cabeça do Olímpia, né? São os que estão ali comigo no dia a dia. Então você vê quem está comigo ali, o Ramon, o Menegatti, né, o Ramon, o Zanca, são atletas que estão da Max. A Zama. A Zama não é sempre, né? A Zama quando vem para cá ela treina comigo. Então são poucos atletas ali. Né? Quando tem um tempo eu chamo algum atleta que é do time para fazer um treino comigo. Então basicamente assim, eu não cobro diretamente do atleta, mas eu tenho um ganho indireto disso. Sim. Então tipo, o Edote classificar para o Olímpia, para mim é muito positivo. Claro, mais um atleta, né? 8 atletas classificados para o Mr. Olímpia, isso é muito positivo para mim. Caso dos dois? Vários eu não cobrava, foi acordo ali. Cara, eu não vou cobrar, mas eu tenho uma equipe de consultoria, de vez em quando se posta que é meu atleta, fala da minha consultoria, é isso. Cara, eu acho que assim, eu tenho uma visão um pouco unilateral dessa situação, assim, porque eu me coloco no lugar do trabalhador. Eu acho que atleta jogador de futebol e ex-atleta jogador de futebol, eles têm muito em comum com o fisiculturista, de alguma forma, porque eles querem tudo só pra eles, às vezes, né? Não tô colocando todo mundo dentro da mesma caixinha nem falando mal, mas tem que olhar o trabalho do outro também. Porque como foi noticiado, como chegou nos veículos de comunicação, foi assim... ele estava me dando pouca atenção, preciso de alguém que me acompanhe mais. Pô, mas espera aí, cara, você não pagava um centavo por isso. Você entende? Que uma coisa é você pagar e exigir. Pô, Pátio, eu pago 10 pau pra você não tá me recebendo na academia, você não vai treinar comigo. Tem uma diferença, um peso 2, quando você tá nisso, você entende? Cara, mas assim, eu tô falando mas eu acho assim, ó... É relevante isso? Se o atleta acha que ele precisa de mais atenção... Cara, é um direito dele. Beleza, vou trabalhar com esse cara aqui que ele consegue ter mais tempo. Sim, entendi. Eu acho que é normal. E o atleta também, né? É um direito dele. E assim, você também tem o direito, o treinador também tem o direito. Eu falei, não, vamos fazer o trabalho assim, não vou te cobrar. Tá tudo certo, eu não acho que eu tenho que entregar menos do que um trabalho bem feito. Entendi. Agora, assim, eu sentar ali e fazer a programação, tipo... Quando o Gorila competiu, era Dubai, então é um outro fuso. Se vira a madrugada ali, atualizando o cara e tal. Sim. Cara, eu trampo fiz. Agora, o meu momento ali no dia a dia, para puxar os treinos, é mais pegado, entendeu?